Bom dia novamente, então, senhores, alunos, professores do Brasil, boa tarde, aos meus amigos em Portugal. Vamos começar então mais um webinar aí do Automation Studio. Eu peço que só para vocês, se vocês estão me ouvindo, levantar a mão aí, tem um botãozinho de levantar a mão, só para eu saber se o áudio está chegando aí para vocês. Ok, o pessoal está me respondendo, muito obrigado. Então, como em outros webinários, nós vamos proceder da mesma forma, eu vou estar apresentando aqui. No webinário tem um espaço aí para vocês escreverem, um espaço de perguntas, né? Deve estar escrito em inglês, questions, mas vocês podem clicar nesse campo e fazer suas perguntas durante o webinário, né? Eu não posso responder uma a uma e por áudio, né? Mas eu peço que vocês escrevam as suas questões e eu vou estar respondendo aí na medida do possível, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui agora. A ideia hoje, pessoal, é falar simplesmente do que há de novo no Automation Studio, tá? Eu não vou fazer uma apresentação aí do Automation Studio, muitos de vocês já conhecem o Automation de uma maneira geral, né? Mas se vocês não conhecem, eu peço que vocês estejam no próximo webinário, né, no dia 25, com o meu colega aqui, Giovanni, também aqui da FAMIC. E aí sim ele vai fazer uma apresentação mais extensa, né, mais mostrando a sinergia entre tecnologias, a comunicação que nós temos aí entre sistemas de automação, controle elétrico, pneumático, fluidos, né? Então isso vai ser mostrado no próximo webinário. Nesse webinário, o que eu vou mostrar então? Vou começar com a co-simulação com Unity 3D. O Unity 3D é um software de games, né, para desenvolvimento de jogos. Então nós estamos desenvolvendo, nós temos hoje aí 14 máquinas virtuais prontas, né? Então vou mostrar para vocês como que é o funcionamento dessas máquinas virtuais e como que é a comunicação dessas máquinas virtuais com o Automation Studio. Ficou realmente bem interessante, bem legal para os professores ensinarem, né, questões aí de automação, controle. Então, troca aí de sinais, sinais booleanos, sinais reais. Então, ficou bem, realmente bem interessante. Também a nova biblioteca automotiva. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos que nós temos aqui, né? É possível fazer desenvolvimento de sistemas de freio ABS, por exemplo, sistemas de iluminação de luzes de um automóvel, partida elétrica de um motor, né? Então, tem várias aí opções, várias variáveis que vocês podem estar utilizando. Então, vou mostrar um pouquinho, né, dessa biblioteca para vocês também. Novos modelos de fluidos compressivos, então, até a versão 6.3 do Automation Studio, apenas o ar, né, o ar pneumático comum era utilizado. Hoje aí nós adicionamos mais 8 tipos de gases para ser simulado também. E adicionamos também o volume nas linhas pneumáticas. Vou mostrar para vocês a diferença que isso faz na simulação. Depois nós vamos mostrar um novo modelo de bomba centrífuga, né? Um sistema de não positivo, né? Até o momento nós tínhamos bombas de engrenagem e pistões, agora nós estamos trabalhando também com esse novo modelo de bomba é, não positivo, centrífugo, enfim. Vou mostrar também carregamento e descarregamento de capacitores, foi uma evolução aí na simulação de componentes capacitivos. Depois vou mostrar algumas opções do novo motor eletrotécnico, né? Nós já simulávamos o momento de inércia, já simulávamos condições de funcionamento do motor por curvas, né? Enfim, mas aí nós adicionamos mais algumas possibilidades para que realmente esse motor seja o mais próximo da realidade possível. Depois, algumas funções legais também, que são as vistas do componente. O diodo, nós adicionamos dois modelos novos de simulação. Nós temos o modelo matemático, que leva em consideração a temperatura, e nós temos o modelo por curvas também. E depois o diagrama de sequência, ou o diagrama passo-tempo, né? Depende de como vocês conhecem esse diagrama. Então a lista completa, né? A lista completa ele está aqui disponível no site da Famic Technologies. É só vocês entrarem lá e ver e vocês têm acesso à lista completa. O que nós teremos aí, né, na próxima versão, né? Essa é uma lista muito parcial, porque isso está em desenvolvimento ainda, mas é legal que vocês já saibam. Estamos desenvolvendo uma biblioteca de energias renováveis, né, principalmente a energia eólica e energia solar. Então, tem alguns desenvolvimentos bem legais aí, por exemplo, a parte da radiação solar via
localização de GPS, né? Então você vai poder colocar esses códigos aí no Automation Studio. Isso já vai gerar uma simulação de uma radiação dependendo da área também do seu painel solar. Biblioteca elétrica predial também, isso já é possível fazer, né? Mas a gente vai criar algo mais específico, mais simples, assim, vamos dizer assim, de ser trabalhado. E muito mais, porque, como eu falei, isso já está em desenvolvimento, né? Então essa lista é bem maior. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou abrir o Automation Studio e eu vou começar mostrando o projeto com a co-simulação com o Unity. Então, como que funciona? Os professores e alunos, né, vocês vão abrir o projeto no Unity, como esse aqui que eu abri, e aí vocês terão uma aba, né? Vocês terão uma aba 3D Link. Dentro dessa aba, pessoal, vocês vão clicar aqui em mostrar, e essa máquina virtual ela vai abrir, né? Lembramos que temos aí aproximadamente 14 máquinas virtuais. Então a máquina virtual aqui no Unity, ela abriu. Dentro do Unity você pode, por exemplo, você tem algumas ferramentas aqui que você pode utilizar, né? Você pode alterar a câmera que você está monitorando. Você pode alterar entre o dia e noite. E você pode resetar as caixas, né? Porque você vai criando caixas aqui, ó. E aí, a partir de um momento, se você quiser resetar, né? Para resetar a sua lógica e resetar a cena. Então, se eu quiser voltar, né? Ao início, eu reseto a cena e a caixa. Então, eu vou colocar isso aqui lado a lado com o Automation Studio. Agora nós vamos ver aqui a co-simulação, como que ela funciona, né? Vou fechar isso aqui, colocar no meio da tela. Então, primeiro ponto de atenção aqui, né, pessoal? Veja como a conexão aqui. A conexão eu estou em vermelho, quer dizer, eu ainda não estou comunicando com o Automation Studio. Então, primeiro eu coloco aqui, conexão, Start. Ele fica verdinho, né? Então, quer dizer, comunicação está feita. Então, o primeiro botão que eu quero mostrar para vocês aqui é a simulação automática. Para que serve a simulação automática? A simulação automática é para você conhecer a máquina, né? Ou professor ou aluno. Então, primeiro você vai conhecer o funcionamento dessa máquina virtual. Então, clicando aqui, ó, você vê a caixa aqui, você vê o sensor 1, ativou, sensor 2, abriu a porta, entrou dentro do elevador, ativou o sensor 3, abriu a porta da direita, 4, 5 ali. Então aqui é para você conhecer realmente essa máquina virtual. Então vou parar a simulação automática aqui. E eu vou mostrar para vocês agora como que seria uma programação manual, né? Como que eu utilizaria o Automation Studio para que eu crie a minha própria lógica, né? Ou para que eu, como professor, defina o sequenciamento e o aluno faça essa lógica para que eu possa avaliar. Então eu vou mostrar aqui para vocês, isso fica aqui em editar. Eu escondi a camada manual. E a camada manual, ela é dessa forma, pessoal. Vou colocar aqui um zoom de todos os componentes. Então vocês podem ver aqui, vou fechar um pouquinho, aumentar um pouquinho aqui mais. Então agora, ao invés de utilizar a minha simulação automática, eu vou utilizar a simulação manual. Então você vê aqui, por exemplo, eu tenho avançar esteira 1. Esse botão, ele está simplesmente simulando, né, ou copiando o movimento deste botão aqui em 2D, né? Então eles estão associados. Então quando eu apertar aqui avançar esteira 1, ele vai fechar esse botão do meu sistema elétrico, o que vai dar um sinal, né, para minha entrada IN0, fechando o contato do meu CLP. Fechou o contato do meu CLP, eu vou dar um sinal de saída, meu coil, que vai ativar esse meu componente elétrico, que vai relacionar isso com a minha máquina virtual. Então, vamos fazer a simulação, que fica mais simples eu explicar isso, né? Então, eu vou colocar aqui o Start primeiro. Então, como eu havia dito, né? Vou fazer um reset da caixa aqui. Vou criar uma caixa.
criei uma caixa aqui e agora eu vou avançar a esteira. Então, veja o que vai acontecer. Então, é exatamente isso. Eu clico aqui, as informações passam pela entrada, atravessam o meu CLP e dá a resposta aqui na saída, no output. Então, eu vou parar aqui no primeiro sensor. Ativou o sensor, você pode ver que o sensor está ativado tanto aqui na máquina virtual, tanto quanto no meu IHM no Automation Studio. Então, ativei o primeiro sensor, ativo o segundo sensor. O segundo sensor está ativado, aqui está ativado. Eu posso continuar clicando aqui, pessoal, que a caixa ela não vai entrar no elevador, porque a porta do meu elevador está fechada. Então, como o Unity você consegue colocar a física da sua máquina, dos seus componentes, né? Então ele obedece essa física, né? Então, para que a caixa entre, eu tenho que abrir a porta. Então, eu tenho um botão aqui de abrir a porta. Ele vai abrir a porta. Agora sim eu avanço com a esteira 1 e avanço agora com a esteira 2, ó, até chegar no meu sensor 3 aqui. Chegou aqui no sensor 3, eu vejo aqui novamente, né, no Unity, e eu vejo aqui sensor 4, desculpa, que eu tenho 1, 2, 3, esse é o quarto já, tá? Ativado aqui. E aí eu fecho a porta. Esse eu coloquei um IHM, é uma variável real que ela varia de 0 a 1, com referência à altura do meu elevador. Eu utilizei aqui simplesmente um IHM, né, para ficar um pouco mais fácil, mas isso poderia ser controlado, logicamente, pelo meu CLP também com os componentes que nós temos no CLP do Ladder, né, ou SFC também. Mas então vamos lá, eu tenho o meu posição, né, a posição do sensor aqui, que está na posição inicial 0. Quando eu deixo a posição inicial 0, veja aqui, ó, a luz aqui se apaga. E aí eu vou trabalhando com a minha variável real até chegar na posição 1, né, que é a posição da esteira 2. A luz aqui ela se ativa. Agora, mais uma vez, né, se eu avançar com a esteira 2, isso não vai adiantar, porque eu tenho a porta aqui. Então tem que abrir a porta da direita, a porta direita primeiro, e aí avançar a esteira 2 até o meu sensor 5. Meu sensor 5 ativado, eu posso avançar a esteira 3. Então assim por diante, né? Então você vê que eu tenho aí a associação entre sensores, entre variáveis, sensores que produzem variáveis de saída booleanas ou reais, e isso eu posso utilizar na programação do Automation Studio. Então eu fiz isso aqui em modo manual. Quero mostrar aqui para vocês um modo automático. Então eu vou abrir um modo automático. Esse é uma solução feita com Graphset. Eu mostrei aqui para vocês Ladder. Então eu vou mostrar aqui agora Graphset. Então, para rodar a máquina, é a mesma metodologia. Eu vou clicar aqui em mostrar, ele vai abrir a máquina. Vou ajustar ela aqui na minha tela. Vou trocar a câmera. Verifica a conexão, né? Tem que estar verde aqui, conexão ok. E aí eu posso clicar aqui no Start. E essa máquina, eu vejo o funcionamento dela. O que está controlando essa máquina? Controlando essa máquina é o meu sistema Graphset. Então, se eu abrir aqui para vocês, ó, eu verifico aqui o Graphset em funcionamento. Então eu tenho o Graphset, eu tenho a interface homem-máquina criado no Automation Studio, então aqui eu tenho a contagem de caixas, né? Eu posso ativar o delay no elevador. Eu tenho variáveis reais também que permitem variar a velocidade das esteiras, né? Então essas 3 esteiras aqui eu tenho uma variável real. Se eu quiser variar isso no meu programa também. E posso também, a qualquer momento, criar mais caixas aqui, né? Para talvez testar a minha lógica, verificar se eu preciso colocar alguma segurança a mais, se a lógica realmente está funcionando. Eu coloquei ali 3 caixas, uma bem próximas da outra.
eu verifico, né, se a minha lógica ela tem aí um sentido. Ó, já tem as caixas aqui que caíram, tá vendo? Então isso é bem legal, que vocês conseguem realmente testar a lógica da sua máquina virtual. Então aqui eu vou parar, voltar aqui no meu PowerPoint. Então, co-simulação com Unity, pessoal, é exatamente isso, né? Eu acho que ficou claro. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, outros exemplos que eu tenho aqui em vídeo, que são mais simples de abrir. Ó. Você tem uma outra esteira virtual. Essa foi feita com um mix aí de SFC e ladder, ó. Mas o funcionamento é exatamente igual, tá? Você tem os sensores, os atuadores, e a lógica fica por conta dos alunos, por exemplo. Tenho esse aqui, que é o Car Wash. Esse feito totalmente em ladder. Tenho mais uma aqui, que é uma retroescavadeira, funcionando, né, em co-simulação também com sistemas hidráulicos. Você pode adicionar também atuadores hidráulicos, além da lógica, lógico, né? Esse aqui nós estamos utilizando um controle, né, um controlador mesmo, físico. E o último é o semáforo, né? Isso aqui controlado via SFC Graph7 também. Então, professores, alunos aí, nós temos, para finalizar essa questão, essa primeira parte do Unity, são 14 máquinas que já estão prontas, né? Isso para os alunos e professores, ou seja, para as instituições de ensino. Isso é gratuito, juntamente com o nosso plano de manutenção anual. Para as indústrias, eles teriam que ter o Unity e desenvolver isso. Vocês podem estar perguntando, né? Se eu tiver Unity, eu tiver conhecimento, eu quiser desenvolver as minhas próprias máquinas virtuais, não tem problema. Você pode desenvolver as suas máquinas virtuais e fazer a comunicação via API, programação mesmo, com o Automation Studio, tá? Sem problemas nenhum. Então vamos passar para o próximo tópico. Aqui eu vou ver aqui, não tenho nenhuma pergunta até o momento, então eu vou fechar aqui e abrir o próximo item. O próximo item eu vou falar um pouquinho sobre a parte automotiva. Então, vou mostrar um pouco da biblioteca automotiva. Esse projeto foi um projeto bem simples, criado pelos nossos colegas da China, por isso que vocês estão vendo aqui alguns caracteres aí em mandarim. Mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a biblioteca veicular, né? Então vocês têm aqui a biblioteca de componentes genéricos do Automation Studio e você tem aqui do lado a biblioteca de veículos. Então aqui você tem toda a parte elétrica, né? Então fontes, solenoides, relés, terminais, eletrônica digital também, sinalizações, sinalizadores, luzes, solenoides, parte de freios, ar-condicionado, controle. Então, assim, são possibilidades aí inúmeras, né, que você pode criar sistemas veiculares. Então, vou mostrar a simulação de um deles aqui. Né, você tem a bateria 24 volts passando por esse componente, que ele pode ser configurado também, né? Você tem um inversor retificador aqui. Ligado aqui no meu motor, através de um eixo, pessoal, e uma caixa de engrenagens aqui. Nessa caixa eu posso definir qual que é a razão. Então, nesse caso aqui, eu estou com uma razão de 0.2, né? Ou então, eu posso, e também, né, eu posso adicionar a eficiência dessa caixa de engrenagem. Para simular isso, eu tenho que, no meu sistema de contato, fazer a ligação no sistema de contato e depois o meu pedal. Esse pedal aqui está associado diretamente com esse componente. Esse pedal está variando a frequência desse componente de 0 a 50 Hz. Então, à medida que eu vou aumentando
a frequência, eu consigo verificar aqui o RPM, né? O RPM do motor elétrico e o RPM da roda em si, né? Porque eu tenho essa diferença, essa razão aqui de 0,2. Poderia também colocar um outro pedal aqui e associar isso ao torque resistivo dessa roda, né? E aí eu simularia, por exemplo, o carro subindo uma ladeira, né? O carro numa reta, né? Simularia o atrito, enfim. São opções aí que vocês poderiam utilizar nessa matéria de automação. Um outro exemplo que eu mostraria para vocês aqui também é a parte a parte elétrica de iluminação. Então aqui você vê também todos os componentes, o chaveamento, né, as bobinas, os contatos, os terminais, todos os terminais. E aqui temos aqui a animação do painel elétrico do carro, por exemplo. Então se eu simular aqui, tenho primeiro, né, vou ligar aqui a chave de ignição. E aí eu consigo aí trabalhar com a comutação de chaves e botões. Então, por exemplo, ligo aqui o headlight, então você tem aqui as luzes, tanto as luzes no sistema elétrico, quanto a luz aqui ligada na animação IHM. Se eu apertar esse botão aqui, essa é a luz de neblina. Então você vê a comutação dos contatos e bobinas e a animação. Aqui eu tenho os indicadores, eu tenho a seta para a direita. Você verifica aqui a seta para a direita, a seta para a esquerda. Aqui também eu tenho as luzes aí de atenção. Pisca-alerta. Tudo isso feito, pessoal, com a biblioteca automotiva, né? Eu ainda tenho possibilidade aqui de mostrar para vocês muito mais projetos que poderiam ser feitos com essa tecnologia. Como eu falei, nós temos aqui o sistema ABS. O sistema ABS é utilizado, você precisa utilizar o sistema, no sistema ABS, você tem aqui a biblioteca de controle. Então, inserido já na biblioteca de automotiva, você tem a biblioteca de blocos, né? Então, isso você pode utilizar funções de transferência, transformadas de Laplace, tudo isso para fazer o controle aí de qualquer que seja o seu projeto. Próximo, vou passar aqui para o novo modelo de sistema de fluidos compressíveis, tá? Então, o que foi adicionado e qual que é a diferença na simulação. Então, o que foi adicionado? Hoje você pode clicar aqui em instalações de circuito. Antes você tinha só realmente o ar, a pneumática simplificada. E agora você tem todos esses outros gases aqui que vocês podem utilizar. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, nesse gás, no gás hélio, eu vejo todas as configurações, todas as variáveis que o software utiliza na simulação, né? Então eu tenho o coeficiente de Joule-Thomson, coeficiente ali, adiabático, temperatura crítica, massa molar, densidade do gás. Então tudo isso o software utiliza para fazer a simulação, principalmente na questão de compressão do gás e também na troca térmica desse gás. Tá? Então esses são os dois principais pontos que foram melhorados nessa simulação. Então um exemplo aqui bem simples que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, é este aqui. Ó. Então, antes de eu passar para o gráfico, eu tenho 3 sistemas. Né? Então, o primeiro sistema aqui, eu estou utilizando o gás hélio. O segundo, eu estou utilizando o ar simplificado. Nesses 2 sistemas, eu estou levando em consideração a avaliação do volume da mangueira. Tá? No terceiro, eu desativei a avaliação do volume. Então, para a gente ver o que realmente
qual que é a diferença entre esses parâmetros. Então, a partir desse momento, eu vou clicar nesse botão. Esse botão está associado eletricamente a essas válvulas aqui. Vou clicar aqui. Ele vai abrir as três imediatamente. E aqui eu já vou pausar para a gente analisar esse gráfico rapidamente. Então aqui, pessoal, em azul eu tenho o volume desativado. Então, o que quer dizer isso? Eu vou parar a simulação, pausar a simulação também. Quando o volume da mangueira está desativado, eu saio aqui do zero bar até 10 bar, que é o que está definido na minha válvula, mais as perdas de carga, né? Então eu chego aqui de 0 a 10 diretamente, instantaneamente. Quer dizer, eu não tenho nenhuma curva associada a isso, nenhuma função associada a isso. Agora, se eu utilizar a compressão e diferentes tipos de gases, eu já tenho um comportamento diferente. Então, o hélio, eu cheguei aqui a pressão de 10 bar antes do que, por exemplo, o meu ar simplificado. E eu posso, lógico, calcular isso através dos meus indicadores. Então, eu posso colocar os dois aqui e verificar qual foi o ΔT. Qual foi a diferença entre os dois. Isso foi para encher as mangueiras de ar. Para esvaziar, eu tenho também essa mesma possibilidade. Clico aqui em esvaziar. E o fenômeno ele é o mesmo. Eu tenho aqui, se o volume estiver desativado, ele já cai de 10 para 0. E se eu não tiver esse volume desativado e diferentes tipos de gases, eu vejo diferentes curvas aqui até chegar à pressão 0. Você pode ver aqui que essa válvula de controle de vazão, ela tem o mesmo diâmetro, então estou com 3 milímetros aqui. Então realmente o que está acontecendo aqui é em função das curvas do modelo matemático de cada gás e se o volume está ativado ou não. Legal, então até aqui também não vejo nenhuma dúvida. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem dúvida, é só escrever no chat, tá? Então eu vou continuar aqui, que até agora não tem dúvida. E eu vou passar aqui então para o próximo. Não é permitida, vou fechar, que é a bomba, um novo modelo de bomba, né? Deslocamento não positivo, uma bomba centrífuga. No novo modelo de bombas, professores, professoras, nós temos aqui o tipo de simulação. Nós já tínhamos o modelo ideal, lógico, né? Você não tem nenhuma perda independente da pressão. Você tem configuração de vazamento, então você pode definir vazamentos internos entre, por exemplo, o dreno e a entrada e saída dessa bomba, as curvas de desempenho, né, que são realmente para bombas de engrenagens, bomba de pistão, né, que trabalham com pressão bem elevada e tem pouca perca aí de fluido, né, e a centrífuga, que tem essa curva característica aqui que pode ser definida. Então, para esse exemplo, qual que era a ideia? Eu tenho um head, um head de sucção de 15 metros, que pode ser visto nessa animação aqui. E eu tenho um head de descarga, um head de descarga até esse outro tanque aqui. Então, a ideia é, baseado nos dados que eu tenho, né, então vamos supor que eu tenho uma demanda. Eu tenho que enviar esse líquido até o nível superior a 50 litros por minuto. Então, eu tenho essa vazão, eu preciso atingir 50 litros por minuto. Eu tenho o diâmetro da tubulação, eu tenho a gravidade, eu tenho a viscosidade, eu estou utilizando água,
o simulador ele simula, além de todos os tipos de óleo, água também. Então a ideia é saber qual que é o head de descarga então, em outras palavras, né, qual que é a altura máxima que eu vou atingir para fazer esse bombeamento, levando em consideração uma vazão de 50 litros por minuto. O que você pode fazer no simulador é simplesmente clicar nessa linha e aí eu vou aqui aumentando o comprimento e a elevação da mangueira. Então, por exemplo, aqui eu estou com 10 metros. 10 metros, ó, eu consigo fazer essa transferência, porém, muito mais do que uma vazão muito maior do que a de projeto, né? Eu estou esperando aqui 50 litros por minuto e não 104 litros por minuto. Então, quer dizer, posso ainda, e a minha pressão, né, o meu ΔP aqui, é 2 bar nesse momento. Então, eu sei que eu posso aumentar isso. Imagina que eu aumento aqui até 60 metros, por exemplo. Simular novamente. E aqui eu começo a chegar próximo aí da vazão de projeto, né? Então 53 litros por minuto aqui, já está próximo de 50. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês têm duas possibilidades, né? Você pode aumentar, você pode descobrir esse head de descarga por tentativa e erro, como eu estou fazendo aqui, né? Você vai ajustando até chegar na altura que você quer, baseada na vazão. Ou você pode utilizar a folha de cálculo do Automation Studio para resolver esse problema. Então, mostrei aqui para vocês uma forma, tentativa e erro. Vou mostrar aqui para vocês a segunda forma, né? Qual que é o cálculo utilizado pelo Automation Studio. Vou ativar aqui a resolução. Então, se nós colocarmos a formulação disso, né, nós temos aqui que o head estático, né, que nada mais é que a diferença entre o head de sucção e o head de descarga. Esse head estático, ele é proveniente, ou head total, né, depende da formulação que você vai utilizar, ele depende da sua bomba, né, da bomba do fabricante que você escolheu para o seu projeto. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou utilizando essa curva aqui. Nessa curva aqui eu verifico que para atingir 50 litros por minuto, eu vou ter um ΔP na minha bomba de 8. Tá? Então, esse 8, no modelo do Automation Studio, é 8 bar. Se eu estou trabalhando com head, eu preciso fazer a multiplicação pelo parâmetro, mas eu descubro aqui que a altura máxima é de 81,59 bar. Tá? Isso sem considerar, por exemplo, os atritos nas tubulações. Então, eu tenho o head estático, que é via gráfico. Eu tenho o head de sucção, só falta saber, por exemplo, o head de descarga. Então, o que é o head de descarga? O head de descarga é a altura máxima com que eu posso bombear a 50 litros por minuto, mais todo o atrito que eu tenho nessa tubulação. Então, é a fórmula que eu utilizei para calcular o atrito. Você pode verificar essa fórmula aqui, ó, 10 à quinta. Esse é o coeficiente de atrito, vezes a velocidade, o diâmetro, 2 vezes a gravidade. Então, para calcular o atrito, essa é uma fórmula do Automation Studio. Você pode estar no fluxo turbulento ou no fluxo laminar. Primeiro nós temos que saber como é o nosso fluxo. Isso é simulado também no Automation Studio, tá? Isso é importante dentro do Automation. Então, a fórmula do número de Reynolds aqui, eu utilizei a folha de cálculo. Esse aqui é um print screen da folha de cálculo. Então, eu coloquei aqui o diâmetro interno, o fluxo, calculei a velocidade do fluxo. Essa velocidade do fluxo eu utilizei aqui numa outra folha de cálculo para saber qual que é o número de Reynolds. Então, eu estou trabalhando com o número de Reynolds turbulento. Então, eu já sei que eu vou utilizar esta fórmula aqui para calcular o F, que foi o que eu utilizei aqui. Então, coloquei o diâmetro interno, o número de Reynolds calculado, que veio da velocidade, mais a rugosidade interna do tubo, que também é considerada no Automation. Você tem aqui, então, coloquei na fórmula, você tem o ΔH, que é a perda de carga no comprimento de 48,8. Trazendo isso para a fórmula geral, né, que é o head estático mais o head de sucção, e fazendo a formulação, eu cheguei num HDE de 65,22 metros calculado, tá, pessoal? Então,
que eu preciso fazer aqui agora é simplesmente clicar aqui e colocar o valor lá, 65,22, o valor que eu achei. E aí eu quero saber se esse valor ele está próximo ou não, né, se o simulador está próximo ou não do valor que eu calculei. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, ó, é que o ΔP calculado é de 8 bar, beleza, bateu, 100% de acerto. Nós temos aqui uma pequena diferença, você vê 49,35 para 50, uma pequena diferença, um pouquinho mais de 1% de erro com relação à vazão. Porém, né, se eu adicionar aí coeficiente de segurança, né, e tal, eu vejo que realmente a simulação ela está funcionando e ela está aí coerente com os cálculos, os modelos matemáticos utilizados. Para eu poder comparar, né, pessoal, eu posso, por exemplo, simular aqui um head de sucção maior. Então, imagina se eu tivesse um head de sucção, isso para os alunos é bem interessante, né, que isso você pode fazer uma simulação e uma comparação bem rápida. Imagina se eu aumentasse o head de sucção, né, de 15 aumentasse para 35. O que isso aconteceria? O que aconteceria com o meu sistema? Qual que seria o efeito? Então, se eu aumentar o head de sucção para 35, o simulador está me dizendo que eu posso elevar esse meu tanque até 78 metros, ó, mantendo os 50 litros e mantendo o ΔP de 8. Então, de 62, 65,22 calculados, se eu aumentar o meu head de sucção, eu aumento para 78. E se eu tiver conexões, né? O que eu simulei aqui, eu só simulei o atrito longitudinal, né? O atrito na linha. Eu não calculei os atritos singulares, né, em cada conexão. Mas eu também não preciso. Eu coloco aqui os atritos, as conexões, defino, né, as propriedades geométricas dentro aqui do Automation Studio e aí o software ele já calcula para mim, né, qual que é o efeito dessa conexão aqui, ó. Então eu só coloquei aqui as conexões e eu já vi aqui que eu tive um aumento de 0,5 bar, né, 0,5 bar no meu ΔP. Que se eu levar isso para minha conta aqui, multiplicar por 10, eu verifico quanto que é isso em head, né, que é uma linguagem mais utilizada nesse tipo de sistema de bombeamento. Bom, essa parte aqui já também terminei. Mais detalhes, pessoal, se vocês não tiverem nenhuma pergunta agora, pode mandar e-mail para mim, tá? Ou pro meu amigo Giovanni aqui, nós vamos respondê-los caso a caso, tá? Vou fechar aqui então essa bomba centrífuga. Continuando com o plano aqui, eu vou mostrar para vocês o carregamento e descarregamento de um capacitor. Utilizando o gráfico e utilizando o osciloscópio. Então nós temos aqui um sistema simples, né, uma fonte aí de 24 volts ligada em um capacitor que eu posso alterar a sua capacitância, né? Então eu vou clicar aqui, eu vou começar com uma capacitância de 1 microfarad. E eu vou clicar no gráfico para a gente ver isso graficamente também. Aqui eu tenho o osciloscópio na direita e na esquerda eu tenho o gráfico. Vou colocar a simulação em câmera lenta e vou fechar aqui, tá, pessoal? Vou fechar aqui. Bom, então, vou pausar nesse momento. O que nós podemos verificar nesse momento? Então, eu estou medindo aqui o meu potencial elétrico em volts, que é exatamente o que está aqui. Então, eu fechei o botão e praticamente instantaneamente, foi como aquele outro exemplo que eu tinha mostrado dos gases, né? Instantaneamente ele saiu aqui do 0 volts até os 24 volts, porque a minha capacitância aqui está bem pequena. Vamos fazer uma simulação agora com uma capacitância maior, uma capacitância de 100 microfarads. Então eu vou pausar a simulação e vamos simular agora com 100 microfarads.
colocar em câmera lenta aqui. Então, você vê agora que eu tenho realmente mais uma curva e eu deixo de ser instantâneo esse mais parecido com real, né? Eu tenho aqui essa curva até chegar aos 24 volts, que é o que eu estou utilizando. E aí eu posso testar também o descarregamento, né? Se eu fechar esse contato, se eu fechar esse botão, eu vou ter aqui a minha resistência descarregando o meu capacitor. Ó. Então eu verifico aqui e aqui no osciloscópio também o carregamento e o descarregamento. O Guilherme está perguntando se é possível fazer um projeto hidráulico e salvar para utilização em aulas. Claro, com certeza. Você pode, não só o hidráulico, né? Qualquer projeto que você criar no Automation Studio, você pode salvar e utilizar nas aulas, sem problemas. Vistas do documento. Então, vou passar aqui para vistas do documento, que foi mais uma... Por que surgiu essa nova ferramenta, né, senhores? Isso foi uma solicitação de alguns professores, de algumas indústrias, que eles queriam, eles queriam que todos, como é um sistema de multitecnologias, né, existia uma demanda em que todas as tecnologias ficassem em uma página só, em um documento só. E eu não tivesse que ficar navegando pelo meu explorador de projetos, né? Eu quero que isso fique realmente já em um documento. Então foi isso que nós fizemos. Então se eu quiser navegar no explorador de projeto, eu tenho acesso ao meu diagrama pneumático, ao meu diagrama eletrotécnico, ao meu SFC. Porém, com essa ferramenta aqui, que é a vista do documento ou do componente, eu posso colocar tudo isso num projeto só, num diagrama só, e a minha visualização fica bem melhor. E, logicamente, isso pode ser simulado, né? Eu vejo aqui o comportamento comum, então aperto o botão aqui de ON e eu vejo o sistema elétrico funcionando, tanto a parte de controle quanto a parte de potência, o meu sistema SFC, o meu 3D, associado, né, sinergicamente com o meu sistema pneumático. Então esse é uma ferramenta bem simples de explicar, né? Porém, ela foi demandada aí várias vezes por vários professores também. Agora só tem mais dois, tá, professores? Eu vou mostrar os novos modelos de diodo e o diagrama de sequência para fluidos, tá? Tá abrindo aqui o projeto. Esse projeto, pessoal, eu tenho aqui vários tipos de simulações, né? Eu tenho aqui o diodo com LED, RGB, o diodo bicolor. Tá? Então tem várias simulações, eu vou concentrar aqui somente nesse, tá? Mostrar realmente o modelo matemático que foi adicionado, ou os modelos que foram adicionados, né? Que foram dois. Então se eu clicar aqui no componente, no diodo, esse primeiro aqui é
o modelo, o circuito equivalente. Então eu verifico aqui pelo desenho. Ó, no desenho aqui eu consigo verificar qual que é o comportamento esperado nesse modelo aqui, né? Então eu tenho a resistência, o threshold aqui da voltagem, é esse que eu vou utilizar. O modelo matemático já, como o nome já diz, né, vai seguir esse modelo matemático aqui, essa fórmula. E a diferença nesse modelo matemático é que eu tenho, como você pode ver, tem a variável temperatura aqui, e essa variável temperatura ela pode ser controlada através de um parâmetro, então ela é fixo, você vai colocar a temperatura lá, ela vai ser fixa, através de um slider, que durante a simulação você pode clicar e aumentar a temperatura, ou através de uma variável, se você quiser controlar isso externamente, por exemplo. E o terceiro modelo é o modelo por curvas. Então, se por curvas, eu tenho uma curva aqui, e V. Então eu posso colocar aqui todos os pontos dessa curva. E aí eu posso utilizar o gráfico, como nós já estamos experimentando, né? Posso utilizar o gráfico para mostrar as diferenças entre os diferentes modelos. Então vamos lá, vou simular aqui em câmera lenta novamente. Vou fechar esse botão aqui. Eu alterei a escala. Vou colocar aqui de novo. Agora eu vou dar um zoom aqui. Curvas, matemática. Então tá aqui. Então eu tenho o perfil, ele é basicamente muito parecido, né? Mas aqui eu tenho qual que é o equivalente do matemático, que está em verde, do modelo equivalente, e o de modelo de curvas, que está aqui nessa cor meio marronzada. Você vê aqui que é bem próximo, né? Mas tem uma diferença aí mínima, se eu fizer um zoom. Na simulação ainda posso trabalhar aqui com os LEDs, né, diodo, então eu tenho aqui sistemas de 3 cores. Mesma coisa aqui. E o diodo bicolor. Aplicações aí diversas na eletrônica, nos sistemas elétricos. O último que eu vou mostrar já para no fim do nosso webinário, né, pessoal, já começo aí agradecendo a presença de todos. Foram aí 60 pessoas presentes no total, de Brasil, Portugal, professores, alunos. Agradeço a presença de todo mundo. Vou mostrar aqui para vocês o último, né? Que é o diagrama de sequência. E aí vocês têm o meu e-mail, vocês podem mandar um e-mail para mim, para o Giovanni, nós vamos responder aí um por um, tá? Com certeza. Então vou mostrar aqui para vocês esse último aqui. Então como que funciona o diagrama de sequência? O diagrama de sequência ele serve, como o nome já diz, também para fazer o sequenciamento de um sistema hidráulico ou pneumático sem que haja necessidade de utilizar outras bibliotecas do Automation Studio, como por exemplo, sistemas elétricos, eletrotécnica, diagrama de blocos, automação. Então eu não preciso disso para fazer o sequenciamento do meu projeto hidráulico ou pneumático. Então se eu simular aqui, ó, vou simular aqui primeiro e mostrar para vocês. Eu tenho TD1, TD2, são variáveis booleanas. Então eu abro ou fecho, ligo ou desligo. A TD1, ela está ligada, ela está associada a essa variável, a essa solenoide aqui. Então, nesse momento, vocês podem perceber que o TD1 está desligado e o TD2 está ligado. Então, estou com um aqui
E é por isso que eu estou, que o motor está girando nesse lado aqui, porque é essa solenoide que ela está ativada, CB2. No TD3, que é uma variável real, ela está, nesse momento, a 78% e está associado com o LVDT desta válvula aqui. Então, eu posso medir isso também. Clico aqui, meço o LVDT e faço uma simulação desse tipo. Então, aí eu ativo, desativo, ligo, desligo ou trabalho proporcionalmente com uma válvula proporcional, uma válvula de direção proporcional. Podia ser uma válvula de pressão proporcional, uma válvula de controle proporcional. Tá? Tudo isso você pode associar ao seu sistema aqui. E aí, com isso, eu tenho uma análise do meu sistema de uma maneira bem simples, se comparado a fazer todo o sistema de controle e automação utilizando as outras bibliotecas. E para associar isso é muito simples, tá? Senhores, nós simplesmente aqui criamos a variável, né? Então você pode ver que eu criei uma variável booleana, uma segunda variável booleana e uma variável real. A primeira booleana eu defino aqui qual que é o tempo de trabalho desse meu sistema. Então eu defini aqui 60 segundos. E durante o tempo definido de trabalho, eu defino se essa variável ela vai estar definida como 0 ou 1, se ela vai estar ligada ou desligada. Então aqui eu verifico onde que está ligado, onde que eu estou desligado. Mesma coisa, a variável 2, TD2, onde que ela está ligada, onde que ela está desligada, e a variável real. E para associar isso ao meu componente, eu vejo aqui que o nome da minha variável é CB3. Então eu simplesmente clico aqui, clico na minha solenoide variável, associação de variáveis, e aqui eu verifico ó, que a CB3 ela está associada ao modelo proporcional, ao sinal de entrada proporcional da minha válvula. Então é por isso que ela está obedecendo exatamente o que foi definido no meu diagrama passo-tempo aqui. Então aqui não estou vendo nenhuma dúvida ainda. Eu tenho uma dúvida aqui do João Álvares Peixoto. Depois eu respondo para você em particular essa dúvida, tá, João? Que eu tenho uma parte aí comercial, eu respondo para você depois. Onde está o ícone do diagrama? O Leandro está perguntando. O ícone está aqui, Leandro. Ó. Você vem em simulação, diagrama sequencial, e aqui você pode criar o seu diagrama sequencial. Aqui você cria as variáveis. Então, se ela é real, se ela é booleana. Se ela for booleana, é de 0 a 1 mesmo. Se ela for real, aí vai depender do sinal que você está utilizando, né? Se é 4 a 20, se é 0 a 10. Aí depende. O mínimo aqui, o máximo. Mas é dessa forma que você faz. Mais alguma dúvida, professores? Algo que vocês gostariam de saber e eu não mostrei? Bom, acredito que não. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu espero que vocês estejam aí nos próximos webinários. Teremos ainda mais 3 webinários nesse ano programados, talvez mais alguns aí que ainda não foram programados. Mas espero que realmente vocês tenham gostado. Como eu falei no início, isso foi realmente só o que é de novo no Automation Studio. Eu procurei aqui não mostrar realmente o que é o Automation Studio, mas o que há de novo na ferramenta, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa nova versão do Automation Studio. Um grande abraço a todos e até a próxima.